Olá, amigos e amigas, aqui é a doutora Marta Tornavoy, eu sou médica, trabalho com medicina preventiva, saúde vibracional e hoje a gente vai falar de campo quântico e realidade humana. Nossa, o que será que é isso, né? Bom, isso são teorias da física que a gente traz para uma reflexão de saúde e de relacionamentos humanos, né? Então nós vamos começar falando de uma teoria muito interessante, que é a teoria das cordas. Bom, de uma maneira muito simples, a gente pode dizer o seguinte: quando há muito tempo atrás foram estudar qual é a menor partícula que constitui a matéria, chegaram ao átomo, né? Então vamos pensar assim, eu pego um pedaço de matéria e vou dividindo, até chegar numa minúscula partícula que eu não consigo mais dividir. A isso se deu o nome de átomo. Não tomo pedaço, não pedaço, aquilo que não se pode dividir. E a ciência achava que aquilo era uma bolinha sólida, né? E que toda a matéria, inclusive nós, a matéria era uma marfanhada de bolinhas sólidas, né? Como uma coisa assim, tem um monte de... Ver como é interessante, como a imaginação ela puxa a ciência. Era o que sabia na época e isso reinou por muitos anos, essa teoria. Até que os instrumentos de análise e de observação foram evoluindo, conseguiu-se olhar dentro do átomo. E viu-se que o átomo não era sólido, muito pelo contrário. Ele é um núcleo circundado por elétrons. Então o que acontece? Existe um imenso vazio entre o núcleo e o elétron, imenso vazio. Mas pelo menos tem uma partícula, que é o elétron, e tem partículas dentro do núcleo que são prótons e nêutrons. Aí eles começaram a olhar dentro dessas partículas e viram que essas partículas eram compostas do que eles chamaram de quarks, que eram outras subpartículas ainda menores. Prótons, nêutrons eram formados de quarks. Bom, ok, mas ainda estamos no feudo da partícula, né? Embora nessa altura do campeonato já se sabia que pelo menos o elétron se comportava às vezes como partícula e às vezes como onda, num experimento chamado experimento de dupla fenda. Bom, mas vamos voltar lá para o núcleo e olhar desses quarks. Quando começaram a observar os quarks, eles viram que esse quark não era uma partícula. Se fosse observando lá nesse âmago, o que existiam eram como que cordas, padrões vibracionais que vibravam. E essa vibração dava origem ou se revelava como uma partícula. Que aí chamou-se isso teoria das cordas. Agora vem o mais interessante. Essa teoria, ela foi inclusive comprovada matematicamente, só que tem um detalhe. Ela não pode existir no plano de 3 dimensões que é a nossa. Ela só é uma realidade matematicamente comprovável e comprovada numa dimensão com 10 dimensões espaciais e uma dimensão temporal, ou seja, dentro de um mundo com 11 dimensões e não 3 dimensões como a gente vive. Daí a ideia dos multiversos. Que o nosso universo, ele existe como que numa membrana, junto com outras membranas paralelas, e cada uma é um universo paralelo. Daí os multiversos. Simplinho, né? Então você vê como a gente ainda tem muito para descobrir, muito para ver. Fato é que essa teoria das cordas, ela veio mostrar pra gente que tudo é vibração. Inclusive nós, seres físicos, materiais. Não só a nossa matéria física, mas as nossas emoções, os nossos pensamentos. Nós somos um padrão vibracional. E o que compõe o nosso padrão vibracional são as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso padrão moral, o nosso padrão ético. Tudo isso compõe quem nós somos. E por mais que a gente eventualmente tenha uma carinha ótima, se esse padrão não é bacana, se o conjunto disso tudo que a gente sente, pensa, acredita, faz e não é um padrão bom, não resulta num padrão bom, isso é absolutamente perceptível.
a gente sente, a gente emana isso. A gente sente do outro e a gente emana isso e faz o outro sentir. Por isso que eventualmente tem gente que fala uma coisa tão legal, a pessoa às vezes é tão bacana, é tão bonita, é tão... mas tem alguma coisa que parece que não vai, não é verdade? E ao contrário, tem gente que você chega do lado e fala, ai, que delícia, eu vou ficar aqui do lado dessa pessoa, porque tem um padrão vibracional bacana, gostoso, harmônico. Viver pensando nisso, lembrando disso, concebendo que o padrão vibracional, ele nos define a nossa vida, dá outra dimensão para a nossa vida. Por isso, não perde o nosso segundo vídeo sobre esse tema, que vai falar como é que o passado está dentro desse campo, como é que nós nos relacionamos entre pessoas e entre campos. Essa história é muito profunda e muito bonita e dá o que pensar. Vem comigo!